Fala galera, aqui é o professor João gravando mais uma aula aí para postar no canal. Física é tudo, para auxiliar a garotada aí que está de quarentena nessa pandemia aí do Covid, do coronavírus aí, ok? Aula de física, o tema de hoje é quantidade de calor, beleza? Bom, o objetivo dessa aula é apresentar para vocês conceitos de calor e de quantidade de calor. Vamos lá. Então, primeiro, o que é calor, né? O que é calor? Eu pergunto, é correto dizer eu estou com calor? É correto você dizer eu estou com frio? Outra pergunta, o cobertor, ele te fornece calor? O cobertor, ele te fornece o calor? Quando você se cobre, está quentinho, aquele calor veio do cobertor? Né? Então, qual é a definição de calor? Calor é uma energia em trânsito, ou seja, que vai de um lugar para outro, caracterizada pela diferença de temperatura entre dois corpos ou sistemas. Então, para ter calor, tem que ter diferença de temperatura entre os corpos. Se não tiver essa diferença de temperatura, não tem calor, porque o calor é a energia que passa de um para o outro, beleza? É bom ficar claro que calor não é temperatura. É muito comum o pessoal confundir calor com temperatura. Calor é uma coisa, temperatura é outra. Calor é energia, tá? O calor é a energia. Temperatura é a medida da agitação das moléculas que o corpo tem. Todo o corpo ele tem moléculas, tá? Do que forma o corpo. E essas moléculas elas estão se mexendo, elas estão vibrando. E temperatura é uma grandeza que mede quanto que é essa agitação das moléculas no corpo, beleza? E essa temperatura, acho que eu falei que calor é a grandeza que mede, não, temperatura é a grandeza que mede essa agitação das moléculas, tá? Então, a temperatura ela pode ser medida em graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin, né? Que é a do Sistema Internacional de Unidades, essas três termômetros aí. Numa outra aula a gente falar sobre isso. Então vamos ver. Eu tenho aí, ó, duas bolinhas encostadas uma na outra e dois quadradinhos encostados um no outro. Tem a temperatura deles lá. As duas bolinhas estão a 100 graus Celsius, as duas. Os quadradinhos, um tá 0 grau e um tá menos 10. Ou seja, as bolinhas estão quentes e os dois quadradinhos estão bem frios, ok? Então, tá quente as bolinhas? Tá. Tá quente os quadradinhos? Não, não tá quente. Beleza? Tem calor nas bolinhas? Não, não tem calor ali. Aí você vai falar, pô, mas tá quente. Então tá quente, mas não tem calor. Por quê? Calor é a energia que passa de um corpo para o outro. Se os dois estão a 100 graus Celsius, ok? Os dois estão a 100 graus Celsius, não tem calor, não tem essa transferência de energia. Beleza? E no exemplo de baixo, as duas bolinhas, os dois quadradinhos, tá quente? Não, não tá, tá frio pra caramba. Tem calor ali? Ali tem. Por incrível que pareça, ali tem calor. Por quê? Um está mais quente que o outro. O que está 0 grau está mais quente do que o que está menos 10, que está bem mais frio. Então, o de 0 grau vai transmitir energia para o de menos 10, porque ele é o mais quente. Então, ali tem transferência de calor. Olha aí, ó, calor passa do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, no caso de cima, sem transferência dessa energia. E no caso dos quadradinhos, tem a transferência dessa energia, tem o calor. Beleza? Ficou claro o que é calor, né? Depois, quem é aluno, quem está assistindo o vídeo, reveja os conceitos, tá? Então, agora dá para responder, né? É correto dizer estou com calor? Não. Como é que você está com o calor? Você pode falar estou sentindo calor. Você está sentindo a transferência da energia, ok? É correto dizer estou com frio? Não, não é correto. Estou sentindo frio. O cobertor te fornece calor? Não. O cobertor não é uma máquina térmica, né? Ele não é um produtor de energia. Ele não produz calor. O cobertor ele vai transferir calor para alguém se ele tiver mais quente do que esse alguém. Como o nosso corpo normalmente está a 36 graus, 37, então é bem possível que a gente está mais quente que o cobertor. Então, normalmente o cobertor ele isola o calor do corpo da gente. Nós estamos quentes, aí você coloca um cobertor, ele segura aquele calor do teu corpo, ele fica ali embaixo do cobertor, você fica quente com o seu próprio calor,
O seu próprio calor vai passar a esquentar você e você acha que esse cobertor é quentinho. Cobertor quentinho, coisa nenhuma, tá? Se o cobertor fosse quentinho, imagina um cara desse aí que sofreu um acidente, o resgate chega, não ia cobrir o cara com uma folhinha de alumínio, cobertorzinho térmico ali. Ele ia levar cobertor, né? Imagina o cara do resgate na rua aí, levando uma manta quentinha para cobrir a pessoa que se acidenta. Claro que não, a gente só tem que isolar o calor do corpo. Então, uma mantinha de alumínio já é o suficiente. Ok? Então, o que é sentir frio? Quando a gente fala estou com frio, que a gente fala errado, né? Estou sentindo frio, é a sensação de você perder energia. Quando você perde energia, você encosta num objeto que está com uma temperatura menor que você começa a doar energia para esse objeto. Então, essa sensação de você perder a energia pode ser para o objeto, pode ser para o meio, né? Por exemplo, o ar está muito frio no inverno, você está sentindo, teu corpo está 36 graus, 36,5, você começa a perder energia para o ar que está ao seu redor. Então, essa sensação de perda de energia que é o tal do frio. E o contrário, você receber a energia é o tal do calor. Beleza? Então eu pergunto para vocês, que pergunta interessante. Passar frio emagrece? Interessante, né? Quando eu não der mais aula de física, eu vou montar uma academia ou um spa que não vai ter esteira, não vai ter máquina para fazer exercício, bicicleta, escambau, não vai ter nada não. Eu vou botar freezer lá, botar um monte de geladeira, aí o cliente vai chegar e falar, eu quero emagrecer. Tá bom, entra na geladeira ali e vai liberar energia lá, vai perder energia. Já repararam que no inverno a gente come mais? Todo mundo come mais no inverno, por quê? Porque você perde mais energia para o meio, né? Tá frio, você passa frio, então você fica com fome, você tem que repor a energia que você perdeu. Então, passar frio emagrece? Emagrece, tá? Bom, agora que sabemos o que é calor, né? O que é quantidade de calor, né? Que é uma grandeza muito importante na física e na calorimetria, né? É representado pela letra Q de quantidade de calor. O calor recebido ou cedido, um calor que um corpo perde ou que ele ganha, ele pode causar dois fenômenos. Ele pode mudar a temperatura do corpo, que ganhou ou que perdeu calor, ou ele pode mudar o estado da matéria desse corpo. Por exemplo, o gelo vira água, a água vira vapor, o alumínio derrete, o ferro derrete, enfim, tem as transformações dos estados da matéria, tá? Sólido, líquido, gasoso, vapor. Isso aí poderá ser visto numa aula mais adiante. Então, quando essa quantidade de calor ela muda somente a temperatura do corpo, a gente chama isso de quantidade de calor sensível. Tá? E quando muda o estado da matéria, a gente chama de quantidade de calor latente. Tá? Então tem dois tipos de quantidade de calor: calor sensível, quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente. Então tem quantidade de calor latente e quantidade de calor sensível. Quando eu falo aqui na troca, no meio da troca do slide, costuma dar um corte na minha voz aí, então às vezes eu repito a frase, beleza? Então, o que é a quantidade de calor sensível, né? Tem um exemplo aí, ó. Tem um recipiente com ferro dentro, 2 kg de ferro de massa, tá mostrando lá, e tá uma chama embaixo. Esse ferro está na temperatura de 25 graus, temperatura inicial, e passou para 116 graus, 2 kg de ferro, tá? Então, nesse caso, a chama ela só muda a temperatura do corpo. O ferro foi de 25 para 116. Ele não vai derreter o ferro nessa temperatura. Então, essa quantidade de calor que atuou aí é uma quantidade de calor sensível. A fórmula da quantidade de calor é mc ΔT. Tá? A fórmula da quantidade de calor é mc ΔT. O que são esses tal de mc ΔT? O QS é quantidade de calor sensível, M é massa, o Czinho é o calor específico, eu já fiz um vídeo sobre calor específico, e o ΔT é variação de temperatura. Só para relembrar, calor específico é uma propriedade da matéria, do material. Cada substância tem o seu próprio calor específico, tá? No caso, o calor específico do ferro é 0,11. Então eu substituí valores aí naquela equação da fórmula ali, ó. Ficou assim, QS igual
2 quilos são 2.000 gramas, tá? Então, nessa equação, a massa tem que estar em grama, porque a unidade do calor específico é caloria por grama grau Celsius. Então, a massa tem que estar em grama, senão vai dar incompatibilidade aí, tá? Então, eu tenho ali, ó, massa 2.000 gramas, calor específico do ferro 0,11 caloria por grama grau Celsius, e a variação de temperatura foi de 91 graus Celsius. Olha lá, foi de 25, olha na figura lá, ó, era 25, passou para 116, variou a temperatura 91 graus Celsius. Se a gente vê que aí, ó, aluno gosta de cortar, né? Corta grama com grama, corta grau Celsius com grau Celsius, sobrou só caloria ali, ó. Então, a unidade de quantidade de calor sensível é caloria. Fazendo essa conta aí, vai dar 20.020 calorias. Então, essa é a quantidade de calor sensível para elevar a temperatura de 2 kg de ferro de 25 graus Celsius para 116 graus Celsius. Então, a quantidade de calor é a quantidade necessária para alterar a temperatura do corpo. Beleza? E calor latente, quantidade de calor latente, nós vamos chamar de QL, tá? Quantidade de calor latente. Eu coloquei ali o desenho agora água, tá? E o calor latente, ele muda o estado da matéria. Se você esquentar a água e ela ganhar bastante temperatura, a 100 graus a água vai começar a ferver, tá? Então a fórmula da quantidade de calor latente é a massa, tá? É a massa vezes o L. Esse L é uma grandeza chamada calor latente. Então eu tenho a massa, o L é o calor latente. Ele equivale ao calor específico, lá da quantidade de calor sensível. O calor específico tem tabela para ele. Então a gente tem uma tabelinha, o calor específico da água, do ferro, do alumínio, tal. E calor latente? Tem também, né? Olha lá, calor latente, ele é tabelado, tá? Calor latente, ele é a energia necessária para cada grama do material mudar de estado. Ele não é a quantidade de calor para mudar a temperatura. Por quê? O calor latente, ele não muda a temperatura, ele muda o estado da matéria. E a gente considerando substâncias puras, a temperatura não altera quando é calor latente, quando vai mudar o estado da matéria, tá? Não muda a temperatura, muda o estado da matéria, tá? Não é a quantidade de calor para mudar, variar a temperatura, é para mudar de estado. Então, aí está uma tabela de valor de calor latente, né? Tem a substância, água, álcool, alumínio, etc, tá? Então, o calor latente de fusão, fusão é quando passa do estado sólido para o líquido, tá? Então, ó, o calor latente de fusão da água é 80. Calor de fusão quer dizer que a água tem que estar sólida. Então, vamos ver um exemplo. Uma coisa importante aí antes. Calor latente, o QL é diferente do L, tá? QL é quantidade de calor latente. O L, só o L, é calor latente, tá? A quantidade de calor é depois que você faz a conta. Você multiplica pela massa, você vai ter a quantidade de calor latente. Agora, o L é o valor que você pega na tabela. Um exemplo aí. Nós temos calor latente de fusão da água. Ele é 80, que estava na tabela. Significa que o gelo, ou seja, a água tem que estar em estado sólido para se fundir, né? O gelo, ele precisa de 80 calorias para derreter cada grama. Beleza? Para derreter, para virar água, mudar de estado. Então, se você pegar um bloco de gelo de 1 kg, está no quadro amarelo aí, um bloco de gelo de 1 kg, vai precisar de uma quantidade de calor latente de 80.000 calorias. Pô, como é que sabe que é isso daí? É só jogar a formulinha aí, ó. A fórmula ali, ó. QL, quantidade de calor latente, é a massa, 1 kg. São 1.000 gramas, tá na conta lá, ó, em branco, lá embaixo, a última linha, ó. QL igual a 1.000 gramas, que é a massa de 1 kg de gelo, vezes 80 calorias por grama, que é o valor do calor latente de fusão da água. Isso estava lá na tabela anterior. Então, se você multiplicar 1.000 por 80, vai dar 80.000 calorias. Ok? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ele é curto, porque não adianta a gente fazer um vídeo muito longo, com muita informação. Você que é aluno, reveja o vídeo, pause o vídeo, tá? E veja os conceitos, veja onde foi feita a conta e anote as diferenças. Quem está assistindo o vídeo só de curiosidade, que está passando no YouTube, viu, não está estudando,
Se gostou, dá um like, compartilha com os amigos. Você que é aluno, se inscreve no canal, tá? Se gostar, dá o like e compartilha com os colegas também, tá? Espero que tenha ajudado alguém. Um grande abraço para todo mundo, para os meus alunos que faz tempo que a gente não se vê pessoalmente. Eu espero que vocês estejam se cuidando nesse momento de pandemia aí do coronavírus e a gente está tentando fazer o possível para ajudar, beleza? Um grande abraço para todo mundo. Tchau, galera.